Então, pessoal, é aquela hora do chazinho da tarde, sabe? Quando a gente precisa ter novas ideias e parece que tá tudo tão longe do que a gente gostaria de fazer, a gente não consegue chegar a coisas claras. Nada melhor que um bom chazinho, né? Senta comigo. Traz seu chazinho preferido e vamos ficar assim, nessa coisa do ócio, do passar da tarde, de um bom livro para nos acompanhar, que tudo vai clareando e as ideias virão. Eu falo muito de criatividade em todos os meus vídeos, porque eu acredito que a criatividade ela é o portal que abre todas as novas possibilidades para a nossa vida. E aí, brincando com essa coisa toda, de tomar um chazinho e de me divertir um pouco, tirar um pouco o cansaço do dia a dia, já vai aparecer uma nova ideia. Vamos reaproveitar o nosso saquinho de chá? Olha só, né? De um chazinho, de um momento tranquilo, surgiu essa ideia. Mas o que ela vai fazer com o saquinho de chá? Fica comigo, vamos dar uma olhada em tudo isso. Tomado o chazinho, a gente passa o saquinho na água. Aí, enquanto ainda tá molhado esse meu saquinho, ele faz a volta. Acho que tem alguns que eles são menores, mas esse aqui, ó, é aqui, ó, tá vendo, ó? Então, eu vou do lado que ele tá grampeado, ó, que é desse lado, e corto aqui, ó. E agora, antes que ele termine de descer, eu vou tirando, tá vendo, ó? Porque se deixar secar com o chazinho, depois é difícil de tirar. Então, olha, você vai molhando, ele vai tirando todas as folhinhas e as sementinhas do chá que estão aqui dentro, tá? Às vezes você tem que devagarinho abrir aqui, tá, ó, pra limpar melhor, ó, e ele conseguir sair, tá? Se ficar alguma partezinha, não tem problema. E agora, feito isso, ó, esse um ou outro que ficou, não tem problema, depois ele sai. Você coloca ele pra secar, eu costumo colocar aqui na minha janela, penduro aqui no meio das minhas violetas, ou em qualquer lugar que você tiver, ó, deixo ele secar bem certinho aqui, ó. Desdobro as beiradinhas e deixo ele secar bem, de um dia pro outro ele seca bem legalzinho. Vamos lá pro segundo passo. Já estão secos e aqui você vai vendo a tonalidade diferente dos saquinhos, depende do chá que tava nele, né? Eu gosto dessa cor mais escura, estão sequinhos, ó. Tem alguns que ainda ficaram com algumas sementinhas, se você quiser tirar você pode, né? E aqui os mais curtinhos, tem uns que são mais curtinhos, que às vezes o tipo do chá é diferente, né? O que eu preciso fazer agora? Eu vou então, com ferro quente, vou dar uma alisada nele para ele ficar bem lisinho, ó. Então, ó, independente das manchas, eles precisam ficar bem alisadinhos. E agora, então, nós vamos trabalhar e vamos montar aqui desenhos e tintas variados para a gente fazer diversos marcadores de livro. E nesse aqui, ó, eu fui usando a aquarelinha de pasta com a caneta tanque e fui fazendo bolinhas, ó. Bolinhas para simbolizar frutinhas. E depois a gente vai dar um acabamento, tá? Então, de cara, às vezes não sai tão boa, mas a gente vai acertando, ó. Depois aqui, ó, falhou um pouquinho, depois eu venho com o escuro que eu vou dar ali. Vendo aqui onde saiu um pouquinho fora, dou uma acertadinha. Vendo? Feitas as bolinhas, vou deixar secar. E eu comecei esses dois de tamanho pequeno, né? Então, olha, esse tá aqui parado, eu esperei secar. E esse também eu fiz um fundo bem escuro com ele, né? E eu vou fazer aqui com o lápis, mas é alguns detalhes da maçã, tá vendo? Aí com o amarelinho fui dando uma clareadinha em alguns lugares, ó. E as maçãzinhas vão pegando um formato mais bonitinho. Aí eu fiz os verdinhos, folhinhas aqui, né? E vou com o amarelinho, ó, meio roda do branquinho aonde eu coloquei o miolo, né? Nesse aqui eu vou fazer um marcador duplo, então eles estão passadinhos, né? E eu usei, então, esse desenho que eu tenho, fiz com alunos aí, faz tempinho já, né? Eu tenho muita coisa desenhada, muita imagem. Então eu peguei aqui o meu papel vegetal, né? E tirei aqui um cogumelozinho. Você pode tirar de qualquer imagem que você queira. Você dá uma olhadinha no vídeo que eu tenho lá, roubando imagens.
que é um jeito que eu ensino fácil de tirar da internet, mesmo que você não tenha muita habilidade. Tendo computador, sabendo entrar na internet ou até mesmo no celular, você consegue roubar a imagem, tá? Então aqui eu roubei a imagem que eu mesma fiz desse desenho. Vou completar aqui e ver o que eu tenho que terminar para poder caber. Então eu peguei, olha, uma parte daqui, uma parte daqui. Vou fazer nesse aqui, vou tirar essa janelinha aqui também, né? Aqui tem as bolinhas. Então, eu peguei só essas duas partezinhas da imagem, tá vendo? Agora aqui, ó, eu vou virar aqui, ó. Vai ficar grande, vou diminuir um pouquinho. Conforme eu vou passando, eu vou vendo se tá saindo, ó. Tá saindo bem clarinho, mas tá saindo. Então, eu vou repassar aqui, eu vou passar o grafite para ficar mais fácil para pintar. Posso colocar um durex por baixo também, só para fixar por enquanto. Pus umas pedrinhas aqui e aqui um caminho, tá? Então, agora é só pintar. Vamos lá. E para essa pintura, eu vou usar, então, as canetas Brush Pen da Staedtler, que tem duas pontas, a ponta pincel e a ponta fina. E vou seguir mais ou menos essas cores que estão colocadas aqui. Tem um vídeo que tá escrito lá como usar as canetas brush, tá? Você consegue espalhar e dar um resultado bem legal. Pode fazer o contorno todo primeiro e depois aquarelar, ou então pode ir fazendo e aquarelando. Só precisa esperar secar um pouquinho para voltar a caneta nesse lugar. Esse é o lado fininho da caneta, ó. Você usa para fazer o contorno, mas ela também pode aquarelar. Como ele tá molhado, ele já dá esse efeito, tá vendo? Todo rajadinho. E eu gosto bastante, porque já dá o efeito que a gente queria, antes mesmo de pintar. Se você não quiser que dê esse efeito, faz tudo a seco primeiro. E aqui eu preferi não usar água, né? Então, eu vou fazendo só com a caneta brush, deixei um lugarzinho de sombra. Onde tem escuro, você vai passando, ele vai fazendo uma mescla aqui de tons, ó. E aí tá feito assim. E calma que não acabou, né? A gente vai fazendo e vai retocando pra ficar bem legal. Às vezes ele tá parecendo que tá saindo porque tá solto. Eu não posso passar cola aqui porque por trás, porque senão ficar duro dificulta trabalhar, tá? Então deixei assim mesmo. Vou passar uma aguinha aqui, ó. Tá vendo? Ela vai dando já o efeito espalhadinho onde passou a água. Então é um trabalho bem delicado, mas que vai ficando muito bonito. Só ter um pouquinho de paciência, esperando dar uma secadinha entre um processo e outro. Uma canetinha azul, então eu fui dando uma ideinha aqui de céu, só ir segurando, não precisa preencher tudo. Aqui tinha uma manchinha, eu aproveitei a mancha para aparecer, tá vendo? Que tem uma nuvenzinha mais baixa. E aqui eu vim com uma aquarelinha branca e fui dando alguns toquezinhos. Mas pode ser com uma tinta acrílica branca também, pode pintar com o que você quiser, né? Tá vendo? Ó, vai dando, vai disfarçando um pouco essa linha que a gente tinha feito aqui. E agora vamos deixar secar um pouquinho. Nesse trabalho todo tem um segredo. Eu começo a fazer e pensando sempre, vai dar certo, vai dar certo. Sempre são experiências, né? Então, às vezes não sai tão perfeito, tão sem algum erro ou alguma borradinha, mas isso não impede todo o processo de criação e de tentativa, né? Então, vamos pintar com a canetinha preta primeiro e depois, então, colorir com o lápis de cor. Vamos lá. Vou fazendo dentro da tulipa também e eu tenho repetido muito esse modelo, porque esse é um modelo muito fácil e eu tenho lá, se você quiser dar uma olhada, o card do último vídeo mostrando como faz essas tulipas na sandália havaiana, em capa de caderno. Então, é um efeito bonito e você pode ir construindo, né, diversos trabalhos seus com suas características, com seus desenhos. É para mostrar que isso é possível, né? Então, eu tô usando aqui, olha, o lápis de cor soft da Tris, mas você pode lançar mão do lápis que você tiver aí, não tem problema. Então, coloquei a caneta preta bem de leve, mas agora o lápis de cor, eu vou segurando bem e vou fazendo bem fortinho, tá? Você vai percebendo que... E vou deixando aquela área em branco que a gente tem aqui nas tulipas, tá vendo, ó? Então, se você quiser tirar ideia, vou deixar pra você aí as rosas pintadas com tampinha e lacre de Coca-Cola. As rosas também dão um efeito muito bonito pra gente fazer uma caracterização nos trabalhos, né? Elas são fáceis de fazer,
Tem um shorts das rosas. Acho que vale a pena dar uma conferida. Me segue aí. Então, você observa que eu fiz em cima de um papel poroso, porque ele ajuda já, é um papel cartão, ele ajuda a soltar a tinta no papel cartão e não manchar muito, tá vendo? Atrás fica a marca, mas não fica feio, fica bem interessante assim mesmo. Aqui eu pinto só o meio e deixo as bordinhas mais clarinhas, porque por ser muito pequeno, não preciso dar tanto detalhe. E mudo o tom do verde. Então, esse é um lápis soft da Atriz, que não é aquarelável, tá? Porque depois a gente tem que fazer um acabamento aqui para ele ficar durável. E eu vou mostrar para você, o aquarelável não dá essa resistência. Esse aqui é uma manchinha do próprio chá que ficou aqui, tá, gente? Então, dá até para dar uma disfarçadinha. E agora aqui eu peguei, olha, um pouquinho de dourado, tinta acrílica mesmo, ó, da Decorfix metálica, e fui dando um acabamentozinho aqui, ó, só para dar um luxo aqui no nosso trabalho, tá? E esperando secar, então, a gente vai dar o acabamento, eu mostro para vocês. Fiz essa colagem e não fiz isso antes de medo de endurecer o papel na hora de pintar. Então agora eu vou dar aqui, ó, bem suavemente, ó, sem esfregar o pincel, uma demão de cola. Nesse aqui que foi pintado com lápis aquarelável e com caneta brush, né? E essa cola é cola cascorês mesmo, cascorês, e um pincelzinho macio, tá? Uma camada grossa, porque é uma só. E aí, ó, já vou tirar daqui porque tá em cima do papel e ele precisa colar. Eu vou pendurar de novo na minha janela para secar. E com a caneta branca, eu fui dando um realce aqui no cogumelo. Aqui na luzinha que entrou da porta, aqui umas nuvenzinhas, a gente desenha e dá uma acertadinha com o dedo. Olha só que legal o nosso fechamento, então, do nosso vídeo, que são aqui os livros que eu tenho lido, relido. Então, olha para você ver, nesse livro da criatividade, eu já deixei marcado aqui, ó. Olha o nosso marcador de livro, ó. Aí eu engomei, passei cola, né, na verdade, aqui tudo, ó. O cordãozinho tinha manchinha de chá, não tem importância, tá vendo? Ficou bacaninha. Aí esse aqui, olha só, que é um livro que eu estou com ele na minha mão direto, né? Olha só, esse ficou bem interessante, uma paisagenzinha. E eu colei os três, se você depois quiser recortar, pegar um coraçãozinho aqui. E eu fiz essa brincadeira, olha. O avesso é bonito, não suja, fica bem interessante, não é? Aí depois eu fiz esse, que é aquele que faz parte de toda a customização, personalização dos trabalhos, né? Que eu fiz no vídeo anterior, falando das tulipas. Depois aqui eu fiz os das frutinhas, são dois formatos, né? Um pintado com aquarela e o outro com canetinha. Aí por último eu fiz o gatinho. Esse gatinho, esse chá, é um chá que eu tenho que já vem dentro do saquinho. E eu mantive aqui essa beirada dele, ó. Esse gatinho muito fácil. Se você quiser usar esses modelinhos para marcador feito com papel cartão, esse aqui é um livro que eu fiz a capa do livro, né? De umas amigas queridas aí, ó. Isabela Secato organizou e eu deixei ele aqui para mostrar para vocês. Esse que foi o último que eu fiz, para quem não gosta muito de desenhar, né? Olha lá como ele ficou bacana. Uma estampazinha feita com rabiscos mesmo, tá bom? E é isso, gente. Obrigada por você ter ficado comigo. Faz aí seus marcadores, prepara já tudo pro Natal, para você ter um presente inusitado, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço.